No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre não desistir, porque nós, como seres humanos, muitas vezes a gente quer desistir das coisas, a gente não quer seguir em frente. Se vem algo que a gente acha que é difícil, a gente acha mais fácil desistir do que a gente seguir em frente e conseguir com que aquilo seja resolvido. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. Que você possa sentir a vontade para compartilhar o vídeo, deixar seu like, se inscrever no canal para que o YouTube possa recomendar os vídeos para outras pessoas também, tá certo? Vamos para o vídeo de hoje. Mas por que nós, como seres humanos, temos tanta facilidade de desistir? E não temos tanta facilidade de conseguir seguir em frente, mas sim de desistir. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas e vem aquele sentimento e a gente desiste, a gente acha que a gente não vai conseguir. E muitas vezes a gente acha mais fácil dizer assim: eu vou desistir, isso não vai dar certo mesmo. Mas o que é que aconteceria se a gente não desistisse e seguisse em frente? A gente conseguiria chegar no objetivo, não é verdade? E por que a gente tem esse sentimento de sempre querer desistir das coisas e não seguir em frente? Eu já passei por muitas situações na vida que sempre vieram os pensamentos e o sentimento de querer desistir, de não querer seguir em frente. E muitas vezes eu desisti de fazer algo na minha vida por achar que aquilo eu não ia conseguir terminar, não ia conseguir chegar no objetivo que eu estava almejando. E hoje eu percebo que se eu tivesse seguindo em frente, eu teria conseguido meu objetivo, mas lá atrás eu desisti e hoje, por isso que ainda não consegui chegar no objetivo que eu quero. Isso também acontece na vida de todas as pessoas também que estão aqui assistindo esse vídeo. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você já pensou ou está pensando em desistir de algo. Mas a gente não deve desistir. A gente não deve olhar para as circunstâncias da vida. A gente não deve olhar para os desafios que a vida ela nos dá e querer desistir, querer olhar para trás. Não, a gente deve seguir em frente. Porque a nossa vitória está em olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente não deve olhar para a direita, a gente não deve olhar para a esquerda, mas a gente deve olhar para Jesus. A gente deve seguir o caminho em frente para conseguir nosso objetivo. E se a gente colocar as nossas dificuldades, os nossos problemas que surgem diante de Deus, Ele está pronto para nos ajudar a resolver. Se a gente contar para Jesus: Senhor, eu estou com tanta vontade de desistir disto, me ajude a não desistir, a conseguir chegar no meu objetivo, a ter sucesso naquilo que eu estou procurando, naquilo que eu estou programando, porque Deus, Ele pode fazer na sua vida. E hoje eu posso dizer que eu tenho conseguido algo em minha vida que enquanto eu só pensava em desistir, eu não conseguia. Mas hoje, a partir do momento que eu parei de deixar de desistir, digamos assim, eu estou conseguindo chegar no meu objetivo. Que é o quê? Que é emagrecer. Eu tinha bastante dificuldade para caminhar e muitas vezes eu ia, mas com um certo tempo eu desistia. Mas do ano passado para cá, eu tirei essa frase de desistência da minha vida e eu estou conseguindo emagrecer. Isso pode ser um exemplo simples? Pode, mas é algo que eu precisava muito e que eu não conseguia, porque sempre que eu começava, eu desistia, eu parava, eu não seguia em frente. Mas a partir do momento que eu tomei uma atitude, uma decisão de não desistir mais, de seguir em frente, eu consegui. Então, se você tem algo para fazer na sua vida, se você quer fazer este algo, mas sempre que você começa, você desiste, então hoje comece novamente. Porque mesmo eu sempre desistindo, sempre chegava um momento que eu começava novamente. Até chegar o dia de eu começar e não desistir mais, de conseguir o objetivo que eu estou querendo. Entenderam? Então você também vai conseguir. Se você
mesmo vindo o sentimento, os pensamentos, os desejos de desistir, de desanimar, aí você diz assim, mas hoje não vou não, não vai dar certo não. Aí você para, fica em casa, fica parado. Se você está fazendo alguma outra coisa que... Aí você diz, eu vou desanimar, vou desistir, isso não vai dar certo, isso não é pra mim. Mas isso é o que o inimigo quer. Ele quer sempre que a gente desista, porque esse é o trabalho dele. Fazer com que a gente desista do nosso objetivo. Fazer com que a gente desista do nosso propósito. Mas Deus, ele é diferente, ele quer que a gente siga em frente. Ele quer que a gente confie nele. Ele quer que a gente espere nele. E que a gente avance. Que a gente consiga resolver todos os problemas que surgem em nossa vida com a ajuda dele. Mas o que é que o inimigo faz? Ele coloca o problema na nossa frente, que é pra gente fazer o quê? Desistir. Porque se a gente desiste, ele vai ficar o quê? Feliz. Ele vai dizer, eu consegui fazer com que aquela pessoa não alcançasse o seu objetivo. Por quê? Porque ela desistiu. Mas a partir do momento que eu coloco a minha confiança em Deus, que eu confio em Deus e que eu sigo em frente, Deus, ele me ajuda a seguir em frente. E eu, a partir desse momento, eu tiro da minha mente, do meu pensamento, do meu coração, aquela vontade de sempre querer desistir. Porque isso não vem de Deus. Isso vem da parte do inimigo. De sempre querer com que a gente desista das coisas. Do que a gente desista do nosso objetivo. Mas hoje, que você possa seguir em frente. Que você possa confiar no Senhor. Que você possa atingir todos os seus objetivos que você está almejando. Que você está colocando no caderno. Muitas vezes a gente coloca no caderno, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero viajar, eu quero ir para tal restaurante, comer tal comida. E muitas vezes, quando a gente se programa para ir, acontece algo, a gente fala o quê? Desiste. E aquele objetivo, ele muitas vezes é adiado. E às vezes a gente acha que é normal, e não é normal. Porque além desse mundo físico que a gente vive, existe também o mundo espiritual. Tanto o mundo espiritual da parte de Deus, que Deus, ele está no céu, e ele também está na terra, em nossos corações, em nossas vidas. E também existe o mundo espiritual através do inimigo, através de Satanás. Ele também tem o mundo espiritual dele. E ele também trabalha nesse mundo espiritual para que as pessoas no mundo aqui da terra, no mundo físico, elas não consigam atingir seu objetivo. Porque Deus, ele nos ajuda, ele nos dá força. E muitas vezes vem aquelas dificuldades, aquelas lutas para a gente desanimar, para a gente querer desistir. Isso é trabalho de quem? Do inimigo, do Satanás, que ele não quer que a gente siga em frente. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente vai conseguir. Mas se a gente olhar para a dificuldade, para a luta, a gente vai querer o quê? Desistir. Mas o que é que a Bíblia diz? No mundo a gente vai ter aflição, a gente vai passar por aflição. Mas a gente não vai viver a vida toda naquela aflição. A gente não vai viver a vida toda no sofrimento, porque um dia a gente vai morar no céu. Essa é a nossa certeza de que Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja para morar no céu. E todos vocês, junto comigo, eu creio que iremos morar no céu junto com Jesus, em nome de Jesus, porque nós estamos caminhando para o céu. O nosso objetivo aqui na terra é servir a Deus, servir a Jesus, porque somos servos dele, e nós vamos morar juntamente com ele na glória, porque foi o objetivo de Jesus vir à terra, foi esse. Morrer para que a gente pudesse ter salvação e morar junto com ele. E eu creio que esse dia está chegando muito breve. Por isso que muitas vezes o inimigo coloca na sua mente, no seu coração, a vontade de desistir de tudo. A vontade de parar, de não seguir em frente, porque não vai dar certo. Ele diz que não vai dar certo. Mas neste dia, neste momento, eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que tudo vai dar certo, que você vai conseguir. Tire da sua mente, do seu coração, esse desânimo, essa tristeza, essa vontade de desistir, porque isto não vem de Deus. O objetivo de Deus é que a gente siga em frente, que a gente
mesmo diante da luta, da dificuldade, a gente consiga andar no caminho que é o alvo, que é andar para cima, olhando para Jesus. Não desistir, olhar para o lado, olhar para trás. Não, a gente deve seguir em frente, que é o nosso alvo. Porque Jesus, Ele está no controle. Ele tem um comando de todas as coisas. E quando o inimigo, ele vê que Jesus, ele está nos abençoando, nos dando, né, da sua alegria, ele quer atrapalhar. Ele quer fazer de tudo para que a gente faça o quê? Desista. Que a gente desanime, que a gente se desespere, diga eu não vou conseguir. Mas se a gente confiar no Senhor, a gente vai conseguir. A Bíblia diz que os discípulos estavam atravessando o mar junto com Jesus, em um barco, e Jesus estava dormindo, e começou ali o quê? Uma tempestade. E o que foi que os discípulos fizeram? Ficar desesperados. Muitas vezes é isso que o inimigo quer, que a gente se desespere, que a gente fique atordoados. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que eles clamaram por Jesus, ele disse, Jesus, acorda, nos socorre, nós vamos morrer aqui neste mar, porque as ondas estão muito fortes, o mar está muito agitado. E olhe que os discípulos, eles eram pescadores, eles conheciam o mar, porque ali era o trajeto deles quando eles estavam pescando. Quando eles iam pegar peixe, qual era o destino deles? O mar, porque é no mar que tem peixe, é no mar que tem os peixes que a gente se alimenta. Também tem nos rios, também, né? Nos lagos, nos açudes, as pessoas também criam peixe. Mas a gente sabe que no mar é o local onde tem mais peixes. E os discípulos que Jesus escolheu para andar com ele, a maioria eram pescadores. A maioria dos discípulos era experiente. E a Bíblia diz que naquele barco Pedro estava também. Pedro, ele era um pescador experiente. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava pescando. E ele fez o que? Lavou as redes e seguiu Jesus. Deixou as redes lá. Mesmo que depois, né, a gente sabe que Pedro voltou a pescar. Depois que Jesus, ele morreu, né? Pedro voltou a pescar, mas Jesus falou juntamente com ele, junto com os discípulos. E ele começou a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando desceu lá em Atos 2 o Espírito Santo, Pedro pregou, o apóstolo Pedro, né? O discípulo Pedro, aquele discípulo que tinha negado Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que ele pregou no dia que desceu o Espírito Santo e ele foi cheio, revestido de poder. A Bíblia diz que ele pregou e 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. Tá vendo? Grande maravilha que Deus faz na vida. Muitas vezes a gente está desanimado, a gente quer desistir. Mas a partir do momento que a gente confia em Deus, que a gente espera em Deus, que a gente faz a vontade de Deus, Deus ele age na nossa vida e ele age através da nossa vida. Deus ele agiu na vida de Pedro e através da vida de Pedro. 3.000 vidas se converteram através da pregação de Pedro. Então, a Bíblia diz que Jesus ele acalmou aquela tempestade naquele mar, acalmou aquele vento, acalmou aquelas ondas e veio a calmaria, veio a bonança. Assim é na tua vida, assim é na minha vida. A partir do momento que a gente chama por Jesus, chame por Jesus hoje. Os discípulos chamaram por Jesus no meio da tempestade e Jesus acalmou a tempestade. Agora, o interessante é que Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Jesus, ele tem o controle de tudo. Ele está no lugar dele, calmo, tranquilo, dormindo, e os discípulos desesperados, porque começou aquela agitação no mar. Muitas vezes é na nossa vida. Jesus, ele está olhando para nós, ele está vendo a nossa situação, ele está vendo o nosso desespero. Mas ele quer o quê? Que a gente clame a ele, que a gente busque a ele, que a gente faça a vontade dele. E ele vai vir e vai agir na minha e na tua vida. Porque ele é que tem o controle de tudo. Ele é que faz todas as coisas. Porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra.
E a Bíblia diz que o inimigo só faz algo se Deus permitir. Foi o que aconteceu na vida de Jó. A Bíblia diz que foram, as pessoas ali ao céu ver Deus, e também foi o diabo junto com as pessoas. E quando chegou lá, o que foi que Deus disse para ele? Tu viu meu servo Jó? Ele disse, eu vi, também tem tudo. Deixa eu tirar tudo da vida dele para ver que ele te serve, para ver que realmente ele é teu servo. E Deus permitiu. Então, o que aconteceu na vida de Jó foi permissão de Deus. Foi o diabo que tirou os seus filhos, tirou os seus bois, tirou toda a sua riqueza, ainda colocou uma enfermidade em seu corpo físico, mas não tirou a sua vida. E a Bíblia diz que Deus, ele restaurou depois a vida de Jó. E ele deu tudo em dobro. Ele deu filhos, ele deu filhas. A única pessoa que o diabo não tocou foi a esposa de Jó. Por quê? Porque Deus não permitiu. Porque através de Jó e da esposa dele, Deus traria o quê? Novamente outros filhos. Mesmo que aqueles filhos tivessem morrido, Deus fez com que eles tivessem outros filhos e outras filhas, para a glória de Deus. Porque Ele é o Senhor que pode tudo. Que Jó disse, bem sei eu, Senhor, que tudo pode. E nenhum dos teus planos, dos teus projetos pode ser impedido, pode ser frustrado. Nada do que Jesus tem para a nossa vida, para a tua vida, para a minha vida, vai ser frustrado. Não. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. E se a gente muitas vezes acha que não está acontecendo na nossa vida nada, tudo está difícil, está impossível, a gente acha que Deus não está vendo, que a situação não vai ser resolvida, mas Deus, ele está vendo. Jó também achava que a situação dele não tinha mais jeito, ele pediu a morte, mas Deus não permitiu que ele morresse diante daquela situação. Deus também, ele não vai permitir que você morra diante desta situação, ele vai te dar vitória, porque ele tem o controle em suas mãos, ele tem todo o poder, e ele vai fazer o impossível, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você. Por estar impossível para você, você quer desistir. Mas Deus está dizendo, não desista. Você vai conseguir. Você vai conseguir chegar no seu objetivo. Você vai conseguir chegar no seu alvo. Se for problema na sua família, você vai conseguir ver a sua família restaurada. Ore ao Senhor, confie, espere, porque Deus, ele vai fazer. Porque Deus, ele tem todo o comando em sua mão. Receba esta palavra neste dia. Deus, ele está contigo. Não desista, não desanime. Mesmo que venham os sentimentos, pensamentos de querer desistir, de querer desanimar, não desista, siga em frente. Deus, ele está contigo. Ele está no comando do teu barco. Ele está no comando da tua vida. E ele não perdeu o controle, não. Porque ele não perde o controle. Muitas vezes eu e você podemos perder o controle da situação. Podemos perder o controle de algo que muitas vezes nos deixa desesperados. Mas Deus, ele não perde o controle. Ele está no controle sempre. Ele está no comando sempre. Então não desiste e não desanime. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, deixar o seu like e também digita aí um amém se você gostou desta mensagem, em nome de Jesus, para que outras pessoas também venham a ser abençoadas através desta palavra poderosa, em nome de Jesus.